Asana é uma postura firme e confortável. Assim, descreve Patanjali no Sutra 46 do livro 2, Sadhana Pada. Ou seja, precisamos ser firmes e flexíveis. Precisamos ser rígidos e relaxados. Precisamos ser resistentes e resilientes, de modo que vamos nos sentar para a meditação e nem vamos nos lembrar que temos um corpo. Sério? Mas como assim? Me explica. Se os nossos corpos estão cheios de tensões e toxinas, não conseguimos nos sentar para praticar meditação. É exatamente para isso que serve o Hatha Yoga e a prática de asanas. Nós realizamos posturas com o intuito de tornar nosso corpo mais resiliente, mais resistente, para que nós possamos nos concentrar em Dharana, Dhyana e com o intuito de alcançar Samadhi. Ou seja, o Yoga exige um corpo tão saudável que funcione tão suavemente a fim de que a mente gaste o mínimo de energia possível para as necessidades do corpo. Nós precisamos manter nossos corpos saudáveis para que o gasto energético com a mente seja bem menor. Nós estamos cada vez mais buscando essa saúde, os corpos saudáveis, e talvez por isso o yoga tenha chamado tanta atenção nos dias atuais. Mas as pessoas modernas querem uma espécie de yoga instantâneo, ou seja, uma maneira fácil e rápida de alcançar essa saúde física sem ter que se desfazer dos prazeres e da busca pelo prazer. Nesse sentido, os asanas são uma forma de a gente tonificar o nosso corpo a fim de que ele não se torne um empecilho para a prática de Dharana, Dhyana e Samadhi. E ao mesmo tempo, para que esse corpo seja um bom instrumento de comunicação. Mas você deve estar se perguntando, qual é o meu objetivo com esse vídeo? Eu quero chamar a sua atenção para essas descrições e vou te mostrar como que a ciência moderna tem reafirmado isso hoje em dia. O Patanjali menciona que nós temos que manter uma postura rígida e relaxada ao mesmo tempo. Quando nós falamos das nossas articulações, nós precisamos manter a estabilidade e a mobilidade ao mesmo tempo. Em termos científicos, isso é o equivalente a ter rigidez e relaxamento nas articulações. As articulações muito rígidas não possuem graça nos movimentos e isso pode levar a lesões, porque se a gente realizar um movimento um pouco diferente do que aquela articulação está acostumada, ela pode se machucar. E no caso das articulações extremamente relaxadas ou extremamente móveis, a gente pode ter problemas relacionados ao excesso de uso, o excesso de alongamento ali daquela região a longo prazo e por talvez a gente abusar dessa mobilidade e flexibilidade. Deu para entender? Nesse mesmo sutra, os comentários que os mestres fazem a respeito dele, eles estão falando que a gente tem que movimentar a nossa coluna para frente e para trás, para um lado e para o outro, girar e inverter o fluxo, inverter o ponto de vista quando a gente faz posturas invertidas. A gente faz isso para que a coluna não fique rígida e não se machuque. A coluna precisa ser resiliente, ela precisa estar preparada para realizar vários movimentos, possuindo dessa forma mobilidade, mas ao mesmo tempo força e estabilidade para segurar as vértebras e evitar que elas saiam do lugar, por exemplo, gerando lesões. Quando nós nos movemos para frente, para trás e para os lados, nós massageamos os discos intervertebrais e a gente compensa, o movimento que faz para um lado, sempre a gente faz um movimento para o outro lado. E isso vai desenvolvendo mobilidade na coluna. Quando a gente inverte a posição da coluna, a gente inverte esse fluxo dentro desse circuito fechado da coluna e isso ajuda a lubrificar melhor essa região,
ao mesmo tempo em que a gente está aumentando a circulação nos músculos que circundam a coluna, e isso vai ajudar a tirar as toxinas que podem estar ali naquela região. Quando a gente faz movimentos de torção da coluna, a gente estimula os discos intervertebrais a liberar os líquidos que eles produzem ali dentro. E isso ajuda a lubrificar esse circuito interno da coluna, tornando ele um pouco mais leve, um pouco mais suave, tornando esse circuito mais lubrificado e com menos propensão de desenvolver lesões. A ciência moderna diz isso hoje em dia. Nós precisamos manter uma coluna em movimento para que a gente evite problemas com movimentos que a gente não está acostumado. Ou seja, a coluna precisa ser resiliente. O Patanjali já sabia disso e ele mencionou isso nos textos antigos do yoga. E sim, nós precisamos manter o equilíbrio entre os músculos agonistas e os antagonistas, e a ciência moderna prova isso também, e eu também já comentei isso em outros vídeos, que você pode ver aí no final desse vídeo. Mas o fato é que a ciência do condicionamento físico mostra que a gente tem que equilibrar os músculos agonistas e antagonistas, né? Parte anterior e posterior da perna, numa proporção de 3:1. Nos braços, a parte anterior e posterior, uma proporção de mais ou menos 2:2 ou 2:1. E nos músculos relacionados à coluna, que estão em volta da coluna, uma proporção de mais ou menos 1:1. Tudo que o Patanjali falou lá atrás sobre equilíbrio físico e sobre desenvolver posturas firmes e confortáveis está sendo reafirmado hoje em dia pela ciência moderna, com os avanços da ciência do treinamento físico, por exemplo. E o Hatha Yoga sugere que nós devemos equilibrar a energia dos opostos. Dessa forma, a prática do yoga, se realizado com cautela e com consciência, pode ajudar a melhorar várias lesões e várias doenças. Mas da mesma forma, se o yoga for usado em exagero, ele pode estar causando essas lesões e essas doenças. Então pense sempre no equilíbrio durante a sua prática e as suas aulas. É necessário equilibrar tudo isso na sua prática de asanas e dessa forma você vai estar condizente com os ensinamentos antigos do yoga e aplicando esses ensinamentos na sua prática pessoal e regular. Praticar yoga somente do ponto de vista físico torna o yoga uma espécie de ginástica, mas praticar yoga somente do ponto de vista intelectual torna os asanas contra-intuitivos. É necessário equilibrar mesmo as nossas atitudes mentais durante a prática do yoga. Esse vídeo foi mais uma especulação, uma provocação, além da ideia de mostrar uma curiosidade sobre o yoga e sobre a ciência moderna. Eu espero que tenha acendido uma pequena luz aí na sua mente para ajudar a esclarecer um pouco mais a respeito da prática de asanas dentro do Hatha Yoga. Se você deseja tirar alguma dúvida sobre algum tema relacionado a isso, escreva aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo na semana que vem no próximo vídeo. Namastê!